programa de hoje vai abordar um tema muito importante, polêmico de uma certa forma, que seria os implantes de carga imediata. O tratamento oral com implantes ele tem apresentado alto índice de sucesso, o que leva toda a comunidade científica sempre em busca de novas técnicas, novos materiais, novos tratamentos, para que a gente possa diminuir o desconforto do paciente, diminuir até o tempo de tratamento e também o custo para o paciente, né? Então a carga imediata ela tem sido amplamente utilizada, muito utilizada dentro da nossa área, cada vez com resultados mais previsíveis e trazendo muitos benefícios para o paciente. Então eu vou perguntar para o Jean, o que seria, Jean? Explica para quem está em casa o que seria o tratamento de implantes com carga imediata. Seria a instalação dos implantes, até essa parte seria uma certa forma convencional e tradicional, só que daí em diante é que muda um pouquinho o que seria dito os implantes de carga imediata. Seria mesmo a instalação dos implantes e que numa sequência rápida, dependendo do caso, em 1, às vezes até 5 dias, dentro de uma semana, às vezes na verdade, já há possibilidade de ser feita e realizada a prótese definitiva desse paciente. Vantagens, às vezes, nessa situação, na verdade. Não há necessidade de que o paciente use nesse meio tempo as próteses provisórias, na verdade, diminui em muito o tempo do tratamento e que, na verdade, eu acho que é a grande vantagem para ele nesse momento daí. O paciente ele fica com o tratamento pronto, digamos assim, em menos de uma semana, sim, né? Com certeza. Ao contrário de um tratamento convencional com os implantes. O que seria o tratamento convencional? A gente instalaria esses implantes no paciente, aí você tem que aguardar um período de 2 a 3 meses, às vezes até 4 meses, dependendo da qualidade óssea, para que ocorra a osso-integração, então a união desse osso a esse implante, para então estar fazendo a prótese definitiva. Mas ninguém se assuste que durante todo esse processo o paciente fica usando uma prótese provisória, em nenhum momento ele vai ficar sem dentes, ou até nada mesmo disso, que ele já né? tem, na verdade. Dependendo verdade. da situação, Isso. ele pode ficar fazendo uso da que já tem, feito alguns ajustes e tal, e ele pode continuar usando a mesma. Nós vamos mostrar para vocês alguns protótipos, alguns modelos, explicando um pouquinho do mecanismo que seria o tratamento de protocolo carga imediata. Ele não é um material que é utilizado na boca. É um material muito mais simples, é como se fosse quase... É um material de protótipo mesmo, um modelo, mas para que vocês em casa possam entender um pouquinho de como é esse mecanismo. Para quem não tem nenhum dente, né, faz uso de dentaduras ou próteses totais removíveis, e aí vai fazer um tratamento fixo chamado de protocolo carga imediata sobre os implantes. Vou mostrar esses modelinhos para vocês. Tá? Então nós pegamos aqui, por exemplo, no arco inferior, né, Jean? Mostrando para o paciente... Então, para você que está em casa, então aqui nós temos um modelo. Essa parte que vocês olham transparente seria a nossa boca, o nosso tecido ósseo. A gengiva, na verdade. A gengiva, mais fácil né? Para poder entender. Se vocês olharem bem direitinho dentro dessa parte ali, vocês vão ver alguns pinos metálicos lá dentro dessa parte transparente. Tá? Esse aqui seria o arco inferior, então essa parte metálica seriam os implantes que servem como raízes artificiais. Com certeza. Né? A função deles mesmo é para poder estabilizar esses implantes e o fato mesmo deles estarem unidos facilita e dá de uma certa forma uma garantia maior de sucesso ao tratamento pelo fato de estarem unidos como tem no resultado final da prótese. Com certeza. Esse aqui seria o arco inferior, então como vocês podem ver, se a gente olhar como se fosse o paciente dando um sorriso, olhando por cima, né? Vocês veem 4 orifícios, né? No arco inferior nós instalamos de 4 a 5 implantes para poder estar fazendo uma prótese com 12 dentes, mais ou menos. Não precisa e não é utilizado dentro de toda a comunidade odontológica um implante para cada dente, não tem necessidade. Nós instalamos 4 ou 5 implantes no arco inferior e instalamos uma prótese inteira que se compõe dos 12 elementos dentais. E resolve, com certeza, com extremo conforto para o paciente no resultado final. 100% de capacidade acaba mastigatória. Voltando a ter toda a mastigação novamente, muda muito a situação que ele tinha, talvez anteriormente, usando uma removível, simplesmente pelo fato de ela estar fixa. Fixa, entendeu? Né? E esses orifícios, os pacientes gostam de me perguntar,
mas esses orifícios onde é parafusada a prótese nos implantes, esses orifícios depois eles são vedados, tá? Então o paciente ele nem sabe aonde são esses orifícios onde a gente vai parafusar o implante, fica imperceptível, tá? Isso só serve para a gente no momento da cirurgia, depois na instalação da prótese, poder estar colocando essa prótese no paciente. Ao contrário do modelinho superior, então o modelo superior está aqui. Então o que acontece? No osso da maxila, que seria o osso de cima, né, nós precisaríamos de um pouco mais de implantes, né? Então a gente usa, alguns casos 6, alguns casos 8 implantes e em pouquíssimos casos 5 implantes, né? Tudo vai depender da qualidade. Tem vários fatores ali, mas quantidade os principais óssea. mesmo é o próprio tamanho da arcada, acaba sendo maior, tem que ter uma disposição maior, muda também a quantidade dos implantes em função da própria qualidade do osso na região da maxila, que seria a parte da arcada superior. Ela é, de uma certa forma, mais porosa, então também necessita, talvez, de uma quantidade um pouco maior de implantes, se comparado com a arcada inferior, como foi mostrado. Isso. Agora. Então, os implantes são colocados, então, de 6 a 8 implantes, né? E são parafusados da mesma maneira. Umas coisas, quando os pacientes veem esses protótipos, umas coisas que eles sempre me perguntam, mas essa gengiva rosa ali em cima, eu vou precisar usar? Na verdade, a gengiva, né, Jean, ela compõe a gente utiliza ela se necessário. Então, se o paciente teve muita perda e tiver que compensar para mostrar um pouquinho mais os dentes, mas ela não vai aparecer no sorriso. O que acontece, de uma certa forma, é o seguinte: o fato de ter a necessidade de fazer uso dessa parte rosa na própria prótese, vocês podem, talvez, quem faz uso, às vezes, de uma prótese total em casa, perceba que se tirar a prótese, o lábio acaba entrando. Então, essa parte rosa que seria aplicada nesse tipo de trabalho também, só é feito se houver a necessidade para dar uma sustentação para o lábio. Sempre falo, diminui um pouquinho também as ruguinhas, dá uma sustentação, levanta um pouquinho o lábio e a gente consegue rejuvenescer o paciente. Então é muito importante, mas não se preocupem porque não aparece no sorriso nada disso. É simplesmente para dar a sustentação interna e ficar um trabalho mais bonito. Com certeza. Né? Falando em trabalho natural, em trabalho bonito, a gente gosta de mostrar, aqui nós temos uma prótese inferior. Então assim, se vocês forem ver, essa prótese, ela tem as conexões de 4 implantes embaixo, então é uma prótese inferior. Né? Olhando aqui, vocês conseguem ver que a gente monta os dentes de maneira que eles não sejam uma tecla de piano, porque senão quem olhar vai dizer, nossa, ele está de dentadura. Então a gente sempre gosta de colocar um dentinho um pouquinho inclinado, um dentinho um pouquinho, enfim, particularidades, né, Jean? Comentamos no programa anterior, na verdade. De cada paciente tem uma particularidade para que o sorriso fique harmônico. E também tem outra situação, porque às vezes também é necessário chegar dessa forma, porque o paciente pode ser que tenha a parte superior também. Então, nem sempre ele tem que usar 2 próteses em cima e embaixo, pode ser que em cima ele tenha seus dentes ou ao contrário, e também vai se seguir para que possa ter uma oclusão, que seria o encaixe dos dentes da melhor maneira, harmonia, na verdade. Né?